Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 18 de outubro. Caixa paga complemento do abono salarial para 1.100.000 trabalhadores. Veja também, DAI informa que 16 bairros terão falta d'água nesta terça-feira. E ainda, corpo de homem que caiu no rio Piracicaba é encontrado. Isto e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como habitual, quero convidar você daí de casa para nos seguir nas nossas mídias sociais, o Facebook, o Instagram, YouTube, TikTok e Kuai, onde estamos presentes com o mesmo nome, tvtododia.oficial. Bem simples, bem fácil, tudo juntinho para você nos encontrar e receber as notificações sempre que estivermos entrando ao vivo. Assim você não perde um minuto sequer da sua programação favorita. Mas nem apenas de mídias sociais, nós fazemos aí a nossa presença digital. Nós temos também o portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br. Lá você encontra informações produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade. Tudo muito fácil e ali na palma da sua mão para que você mantenha-se bem informado. E lembrando, você gosta do jornal impresso, daquele formato, daquela diagramação? É muito fácil você ter isso também no seu celular. Basta apontar para este QR Code, a câmera do seu celular, do seu tablet ou até mesmo do seu notebook, que você será direcionado aí para uma área que tem todas as distribuições, todas as edições do jornal Todo Dia. E lá você pode baixar aquela que lhe agrada, que você precisa consultar, até mesmo a edição do dia de hoje. E sabe a que preço? Zero, grátis, uma facilidade, um serviço que a Rede Todo Dia proporciona a você. E lembrando que para participar conosco do Todo Dia News primeira edição, basta que você envie a sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece na sua tela, que é o 99238-8799, 99238-8799. Mande aí a sua mensagem, pode ser um bom dia, uma boa tarde, pode ser uma crítica, pode ser uma avaliação do nosso trabalho, que é importante. Gostamos de saber se nós estamos atendendo às suas expectativas, se você está gostando do formato do nosso jornal. Participe conosco. Use o Facebook, use o YouTube ou o nosso WhatsApp para mandar a sua mensagem. Nós leremos aqui no final do programa. Está bem? Bom, vamos abrir o nosso primeiro bloco falando aí de uma notícia importante para muita gente, que é um abono salarial que a Caixa Econômica paga a partir de ontem, desde ontem, melhor dizendo, ela começou a pagar este benefício econômico para 1.100.000 trabalhadores. Vamos descobrir como que é isso? Assista comigo este VT da TV Brasil. São valores que não foram retirados referentes aos exercícios de 2016 a 2020 e também de revisão de origem judicial. O crédito será feito diretamente para quem tiver conta na Caixa ou em poupança social digital, pelo aplicativo Caixa Tem. O valor médio a ser pago é de R$ 398 e o máximo é de cerca de um salário mínimo. As parcelas não creditadas em conta vão ficar disponíveis até o dia 29 de dezembro. Então, deixar dinheiro parado em banco para quê? O dinheiro é seu, ele lhe pertence, não importa se você tem lá R$300 ou algo próximo aí dos R$1.000, é seu. Consulte e se você tiver disponível, saque. Não deixa no banco, O banco vai deixar lá rendendo, usufruindo dos juros, daquilo, e você perdendo aí, sendo que pode te ajudar a pagar uma conta, a, quem sabe, até mesmo fazer aí aquela viagenzinha programada para o fim de semana que você estava
com dificuldade de completar o orçamento, é só ir atrás do seu direito. E falando em direito, vamos falar aí sobre uma modalidade de pagamento que tem conquistado toda a população brasileira, é o Pix. O Pix ele tem ampliado aí as opções de uso e atraído cada vez mais usuários. O pagamento da conta de luz por meio desta ferramenta está sendo avaliado. Vamos acompanhar essa matéria da TV Brasil. Poucos segundos e pronto. O Pix foi feito. Uma forma tão ágil de resolver transações financeiras, claro, deu super certo. Afinal, é um tipo de pagamento em tempo real e, melhor ainda, sem custo. Tanto que a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos confirma essa popularidade. Num período de 1 ano, o número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por Pix no mês cresceu 809%. Segundo o Banco Central, desde que foi criado em 2020, o Pix já movimentou 11 trilhões de reais. São mais de 457 milhões de chaves, mais que o dobro da população brasileira. Alan, dono desse restaurante em Brasília, conta que muitos clientes têm feito pagamento por Pix. Uma tendência global, né? As pessoas usavam muito a nota, papel, passou do papel para o plástico, cartão e agora está saindo para as coisas virtuais, né? Como as moedas virtuais e essas formas de pagamento através de aplicativos. É fácil explicar porque o Pix caiu na graça de todos. Esse ano, por exemplo, a Receita Federal incluiu o Pix entre as escolhas para acertar as contas com o Leão. Pagamentos de multas, inscrição do Enem ou taxa para emissão do passaporte também já são permitidos pelo governo. Ao todo, 40 órgãos federais aceitam a ferramenta. O próximo passo pode ser a conta de luz. Algumas concessionárias de energia elétrica já aderiram. A ANEEL, inclusive, abriu uma consulta pública para saber se o consumidor gostaria de ter o Pix como uma das opções de pagamento. Agora nós já temos, além das facilidades de pagamento, tem até o Pix Saque, que você pode ir até uma lanchonete, um restaurante, qualquer estabelecimento comercial, propor lá para o comerciante, desde que ele esteja adotando esta facilidade, e você faz o saque do dinheiro da sua conta em qualquer estabelecimento, não precisa mais ir até caixa eletrônico, não precisa ir até um banco. Tem também outras facilidades aí que estão sendo estudadas de serem implementadas, que é inclusive o Pix Internacional, para quem faz aí transações de importação, por exemplo, importação, exportação também vai facilitar muito a vida desse pessoal, que hoje ou eles fazem a transação chamada wire transfer, ou fazem a utilização de algum correspondente internacional, do tipo Western Union, e outros aí que eles remetem o dinheiro, para o credor, só que isso leva-se muitos dias, então às vezes a transação ela fica empacada, mesmo que seja o wire, banco a banco. Então isso tudo aí pode facilitar bastante, Finalmente estamos entrando no século XXI, E vale lembrar que essa questão do Pix, ela estava parada, no Banco Central, desde depois da segunda metade dos anos 90, quando os celulares começaram a se popularizar, já se tinha uma ideia de que alguns tipos de transação financeira poderiam ser realizadas através de celulares, tal. Então já fazia tempo que isso estava em estudo, mas que tinha viabilidade para aplicação, pelo menos desde o ano 2000. Finalmente, resolveram fazer aí esta implantação desta facilidade para a gente. Acho que depois disso, o relacionamento do cliente com o banco nunca mais foi o mesmo, Assim como as fintechs que vieram democratizar o sistema bancário nacional, porque além de tornarem um serviço mais barato, porque no banco, se você respirar lá dentro, você paga taxa, e as fintechs tiraram aí várias taxas, deram acesso a crédito, a cartão, a um direito, que todo cidadão
pelo menos deveria ter, que é o direito de ter aí uma conta bancária, porque sem isso você não consegue um emprego, você não consegue realizar uma compra, ou seja, exercer a sua cidadania. E o Pix, ele ampliou então esse entendimento aí da cidadania de todas as pessoas, de todos os brasileiros. É um ótimo benefício, né? Um ótimo serviço, melhor dizendo, que hoje se parece como um benefício. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos falar sobre a carne moída. Essa que é a queridinha aí de muitos brasileiros, né? Passará a ter regra nova para a comercialização da carne moída. A venda deste produto terá regras novas a partir de novembro deste ano e ela deve ser embalada imediatamente após a moagem. O pacote deve ter no máximo 1 quilo e não será permitido utilizar carne obtida da raspagem de ossos ou outros processos de separação mecânica da carne, além de miúdos. Veja essas e outras normas, né, que passarão a valer comigo nesta matéria da TV Brasil. A carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas e é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor 1 quilo. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então, você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, de congelar, descongelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. As regras não valem para a carne moída dentro dos açougues, como aqui, e também nos supermercados. Se aplicam apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos às lojas. O novo regulamento vem assegurar a qualidade e a segurança dos produtos, além de garantir transparência aos consumidores. Essas regras que estão colocando agora aí para o frigorífico moer uma quantidade, visando qualidade, acho que são regras que são boas, né? Acho que a vigilância está sempre atenta a criar normas que realmente garantam o controle da qualidade, né? As novas regras entram em vigor a partir de 1º de novembro e os produtores terão prazo de 1 ano para se adequar às novas condições. O produto sempre tem que estar em inspeção, né? E aí a questão do aprimoramento dessa qualidade é importante. Tudo aquilo que vem para beneficiar, para melhorar o consumidor é uma boa ideia. E carne tem a ver com nutrição. Essas novas regras afetam também a qualidade da nossa alimentação. E nada melhor do que falar aí com uma nutricionista, né? E como nós estamos no mês das crianças, o Todo Dia News, segunda edição, conversou com uma especialista em nutrição para falar sobre como aprender a montar lanches saborosos, nutritivos, e outras guloseimas aí que a criançada gosta, com a nutricionista Renata Guiral, que dá dicas então de alimentos saudáveis, de rápida preparação, além de revelar a importância do papel dos pais para encorajar os seus filhos a se alimentarem de forma consciente. Portanto, vamos acompanhar um trecho da entrevista realizada aí pela jornalista Sabrina Furlan na noite de ontem no Todo Dia News, segunda edição. Acabamos de ouvir aí, né, a matéria sobre a carne moída, as regras, né, isso
vem com essa questão da nutrição, hoje a gente precisa saber preparar também, né, os lanches, não é de qualquer jeito, o preparo é fundamental para que se tenha algo nutritivo, né, saboroso e saudável, sem nenhum tipo de contaminação. Como que então as mamães aí, os responsáveis pela criançada, às vezes as crianças estão na casa da vovó, do vovô, preparar um lanche gostoso, uma lancheira gostosa para levar para a escola? Qual que é a sua orientação principal para a gente começar esse bate-papo, para depois você dar as dicas aí das lancheiras? Olha, já fazendo inclusive um link aí com a matéria anterior, a gente precisa garantir o controle higiênico-sanitário dessa refeição. O que significa isso? Esse lanche, ele não pode chegar estragado no horário do lanchinho da escola, né? No horário ali do recreio, enfim. Então, dependendo da preparação que eu vou colocar nessa lancheira, eu preciso que ela seja térmica, que ela tenha um mínimo de refrigeração, e aí a gente tem técnicas para isso, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar como é que eu tenho, o que eu tenho de recurso para fazer a conservação desse alimento. Se eu tenho a possibilidade de mandar uma lancheira térmica ou até de guardar numa geladeira, que tem escola que fornece essa possibilidade, a partir daí eu posso trabalhar com mais ou com menos opções na hora de escolher os itens que eu vou colocar nessa lancheira, né? Mas como você citou, é muito importante a gente cuidar para que a gente tenha qualidade na hora de consumir, não só no sentido de ter nutriente, mas no sentido também de não ter contaminação, de não ter bactéria ali, né? De não favorecer que a criança tenha algum sintoma indesejado, como vômito, diarreia, por conta aí do lanchinho estragado, ainda mais agora que a temperatura está aumentando, né? Exatamente, bem lembrado, está muito quente. A partir de agora, realmente, as temperaturas vão sempre aumentar, por mais que chova, mas é um tempo, já vamos entrar daqui a pouco, estamos na estação primavera, depois vem o verão e é quente mesmo. E para preparar uma lancheira, se ela for térmica, como você disse, né, Renata, é importante. Mas digamos que a criança não tem essa lancheira tão térmica, às vezes ela tem aquele plástico térmico, mas não chega a ser a térmica mesmo, né? O que as mães devem fazer? Levar uma bolsinha de gelo lá dentro, colocar para o suquinho, o todinho ou o Yakult, o que for, né? O mais indicado seria, como nutricionista, tenho certeza que vai falar, suco natural, não todinho industrializado, mas enfim, já que hoje em dia as crianças gostam muito do todinho, né, do achocolatado em caixinha, o que deve se fazer para manter pelo menos fresco o alimento? A gente deve usar, o exemplo que você citou é isso mesmo, a gente deve colocar uma bolsinha com gelo, tem até algumas opções que as crianças gostam muito, que são alguns géis, né, que a gente coloca no freezer, tem formato de cubinhos, de estrelinha, de coraçãozinho, são coloridos, né, e que a gente coloca soltos dentro da lancheira da criança, deixa até colorido, bonito ali, né, e vão ajudar nessa refrigeração, e conforme eles forem descongelando, eles não vão deixar, né, a água ali, então eu não posso colocar gelo direto dentro da lancheira da criança ali, senão, né, não vai dar certo. Mas é colocar uma bolsinha de gelo, né, os gelox que a gente chama, né, esses gelos de gel, assim, e hoje a gente tem até as versões lúdicas para as crianças que eu recomendo bastante, né. E a gente tem térmica muito boa hoje em dia também, né, acho que vale sempre a pena fazer um teste em casa antes de mandar para a escola, de quanto tempo esse gelo dura dentro da térmica, né, então às vezes no final de semana a gente faz esse teste, deixa lá, coloca o gelinho como se fosse mandar para a escola e vê por quanto tempo ele dura. Normalmente a criança vai se alimentar 3, 4 horas depois que a gente montou aquela lancheira. Então é tempo suficiente com uma térmica boa, com os gelos ali dentro, né, esses gelos de gel, para a gente conseguir garantir uma boa refrigeração, né. Quando a gente fala de lácteos, né, a exemplo dos que você citou, ou se eu quiser acrescentar iogurte, né, leite em si, a gente tem que ficar muito atento, porque são alimentos que estragam com muita facilidade. E lembrando que a matéria completa pode ser assistida em nosso YouTube e também no portal tododia.com.br. Lembrando a você, o nosso YouTube é tvtododia.oficial. Então acesse lá e assista a íntegra dessa entrevista da jornalista Sabrina Furlan com a nutricionista doutora Renata.
que é uma entrevista muito interessante, tem informações aí excelentes, sobretudo para as mamães aí, né, que estão atentas à nutrição, à alimentação aí dos seus filhos, tá bem? Bom, vamos fazer uma breve pausa, um intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos e vamos falar mais de alimentação, mas isso você vai descobrir daqui a pouquinho, assim que voltarmos. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta, abrindo aqui o nosso segundo bloco. Agora nós vamos falar do Bom Prato de Sumaré, que atingiu a marca de 30 mil refeições servidas. As informações são do repórter Rafael Alves. Boa tarde, Danilo. Inaugurado há um mês, o Bom Prato de Sumaré atingiu a marca de 30 mil refeições servidas. Ao todo, são 6.300 cafés da manhã e mais de 25 mil almoços. O programa, criado em dezembro de 2000 pelo governo do estado de São Paulo, tem como objetivo oferecer para a população de baixa renda refeições saudáveis, de alta qualidade e a custo acessível. Com cardápio elaborado por nutricionista, o espaço oferece pão, manteiga, café, leite, achocolatado e frutas para o café, além de arroz, feijão, legumes, proteínas e doces para o almoço. Até julho deste ano, desde a inauguração do programa, foram servidas mais de 314 milhões de refeições por todo o estado, e investido mais de 1 bilhão entre custeio dessas refeições, implantação e revitalização das unidades. Apesar do atendimento ser voltado para pessoas em vulnerabilidade, funcionários relatam que poucos moradores em situação de rua frequentam o local. O horário de funcionamento do Bom Prato de Sumaré acontece das 7h30 para o café da manhã, com valor de 50 centavos, e o almoço a partir das 10h30 até as 14 horas, por apenas R$1. Para você então que pretende conhecer o Bom Prato, o endereço fica na rua José Maria Miranda, 581, no centro da cidade. É com você, Danilo. Obrigado, Rafael. O Rafael que vem daqui a pouquinho falar conosco sobre esporte, uma notícia aí sobre o Benzema, né? Já estou dando um pouquinho de spoiler aqui. Mas fique ligadinho que daqui a pouco nós vamos conversar com ele sobre o esporte. E falando da nossa vizinha Santa Bárbara agora, que o DAI informa que 16 bairros do município vizinho terão falta d'água. Isso por conta de uma manutenção programada para esta terça-feira pelo Departamento de Água e Esgoto do município barbarense, no sistema de distribuição que envolve os reservatórios do Jardim Amélia, Distrito Industrial e São Francisco, que prejudicará o abastecimento de água no período das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Isso é uma previsão, pode demorar mais, então é importante que você economize. Confira aí na tela a lista dos bairros, então, que sofrerão esse desabastecimento, né? Programado aí até as 3 horas da tarde, mas como nós sabemos, isso costuma demorar o retorno, porque até toda a rede voltar a ser pressurizada, isso leva tempo.
Os moradores, então, destes bairros, o Jardim Amélia, Molon, Pântano 1, Jardim dos Cedros, Jacira, Monte Líbano, Jardim Brasília, Jardim Gerivá, São Fernando, Turmalina, Santa Rosa, Vila da Inese, a parte correspondente a Santa Bárbara, obviamente que a Vila da Inese ela continua em Americana, o Jardim Adélia, Cândido Bertini e o loteamento industrial Antônio Zanaga, são esses aí os bairros que sofrerão com esta falta d'água momentânea. O DAI solicita a compreensão de todos os moradores dos bairros citados e orienta pelo uso racional da água reservada nas caixas d'água dos imóveis neste dia, excepcionalmente, usando somente o necessário a fim de amenizar possíveis transtornos, e a central de atendimento estará disponível para informações por meio dos telefones 0800 770 3459, que atende apenas chamadas de fixo, e o 3459-5910, com atendimento diariamente das 6 horas da manhã até a meia-noite, ou através de mensagens de texto pelo WhatsApp 99992-6848, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Então, pessoal, tome cuidado, né, use aí racionalmente, não lave quintal, não lave veículo, seja breve no banho para não faltar água na sua residência. Bom, vamos falar de oportunidades. Temos uma oportunidade muito boa para a cidade de Limeira, mas antes, roda a vinheta. A Prefeitura do município de Limeira abre nesta terça-feira inscrições para o curso gratuito de fabricação de produtos de confeitaria. Serão disponibilizadas 16 vagas, portanto são restritas e se esgotam rapidamente. Fique ligado, o requisito é ter no mínimo 18 anos de idade. Os interessados devem comparecer ao NISP, Núcleo de Inclusão Socioprodutiva, na sede do CEPROSOM, que fica na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 3800, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 5 horas para inscrever-se, ok? E é importante que você leve os seguintes documentos para a realização da inscrição: os originais e cópias simples dos documentos RG, CPF, comprovante de residência e CNPJ. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e iniciativa. Tem o apoio do Fundo Social, CEPROSOM, Secretaria de Desenvolvimento de Turismo e Inovação, do SENAI e do SEBRAE. E mais informações podem ser obtidas através do telefone 3404-6209. O curso tem previsão de início já no dia 20 de outubro e término em 1º de dezembro. As aulas serão sempre às terças e quintas, da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde, na sala de gastronomia do CEPROSOM. Entre os temas abordados estão boas práticas de fabricação, qualidade, contaminação, higiene, armazenamento, conservação de alimentos, aplicação de cálculos de rendimento, encomenda e balanceamento, além de receitas como pudim, bolo mármore, tortinhas recheadas, bombas recheadas, carolina, rocambole e outros pratos, né? Outros quitutes aí tão comuns nas padarias. Então corra, né? Porque as inscrições são apenas hoje, dia 18 de outubro, ok? Bom, vamos avançar um pouquinho agora e vamos para o plantão policial. Esta notícia nós demos aqui, né, de um senhor que caiu na ponte do Funil, e agora trazemos aí o desdobramento, né? O corpo do homem que caiu no Rio Piracicaba foi encontrado e as informações são da repórter Natália Lima.
O corpo de Paulo dos Santos, de 65 anos, que caiu no rio Piracicaba, em Santa Bárbara do Oeste, foi localizado na manhã deste domingo pelo próprio filho. O homem havia caído da Ponte do Funil na noite da última quinta-feira. E de acordo com a Guarda Municipal de Santa Bárbara, que acompanhou o caso, o corpo foi encontrado a poucos metros de onde aconteceu a queda. A funerária Bom Pastor de Americana foi acionada e realizou o transporte do corpo da vítima até o Instituto Médico Legal. Pois na quinta-feira a vítima teria parado o carro na beira da pista para olhar o rio e, devido à falta de visibilidade, ele não viu o vão entre a pista e a ponte onde acabou caindo. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E vamos falar sobre futebol. É o esporte favorito do brasileiro, né? Mas primeiro nós temos a vinheta. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Como está? Tudo jóia? Tudo bem, Dan? Prazer estar ao seu lado hoje. Oh, muito obrigado, igualmente. O Rafael, que é o nosso comentarista esportivo, especialista em futebol, em basquete, em vôlei, em biribol, o que mais? Frescobol, tudo que envolver bol. O que envolver brincadeiras aí, esporte, a gente tá junto. Maravilha. Então fica aqui comigo para você acompanhar esta notícia. Ou melhor, eu vou deixar você passar essa notícia aqui. Vamos embora, porque para quem gosta de futebol e acompanha aí os grandes craques da Europa, o nosso grande atacante Karim Benzema acabou vencendo bola de ouro. É mais uma premiação aí, não realizada pela FIFA, ela é de uma outra revista, da French Football, mas ele acabou então vencendo aí, concorrendo com grandes craques, acabou levando essa premiação, então, como melhor jogador. A gente tem imagens aí para mostrar ele recebendo essa premiação. Se os meninos quiserem colocar aí, pode ficar à vontade. Karim não só foi premiado, como recebeu essa premiação direto das mãos de Zinedine, que é um dos grandes craques aí do futebol mundial, né? Aliás, o brasileiro sofre um pouco, né, com Zidane, porque na Copa do Mundo a gente sofreu um pouquinho, né, com a França lá em 98, mas então o nosso craque Karim Benzema ganhou então essa premiação das mãos do Zinedine, que, aliás, Danilo, é um dos ídolos do Karim Benzema. É da França também, mas um dos ídolos. Karim disse que, além do Zinedine Zidane, Ronaldo, que também estava na plateia, é um dos seus ídolos, né? E quando ele chegou no Real Madrid, que o Karim hoje é atacante do Real Madrid, quando ele chegou no Real Madrid, ele disse que era uma honra jogar num clube que teve como passagem tanto o Zinedine Zidane quanto o Ronaldo. E que se ele estivesse jogando atualmente, o Ronaldo, ele iria para o banco sem problema nenhum, sem reclamar. Também, né? Porque pro Ronaldo não tem como reclamar, né? Poxa vida, também. Pô, tem Zidane, tem Benzema, que estava recebendo o prêmio. O Raí também estava... O Raí deu uma das premiações, né? Também para essa premiação aí. E acontece que o Karim também, ele nunca recebeu, e é o atleta mais velho a receber uma premiação como melhor jogador do mundo, com 34 anos. Ele nunca teve reconhecido. Nunca foi reconhecido, não. Essa temporada dele foi espetacular, 46 jogos e 44 gols. São 4 títulos, além da Champions, nesses títulos aí, comemorando. Não só ele, mas também no futebol feminino, Alexia Putellas, temos imagens também, a espanhola recebeu a premiação como melhor jogadora também dessa revista, né? Tem imagens também da Alexia, ela recebeu pelo 2º ano consecutivo, foi craque também do último ano, e agora recebeu mais uma vez, então aí, como a melhor atleta. Essa premiação não é a da FIFA, como eu falei, né? É de uma revista, a French Football. A da FIFA vai acontecer depois da Copa do Mundo, que eles sempre esperam a Copa para presentear, então, o melhor atleta do mundo. E deixa um recado aqui para Leila, né, presidente do Palmeiras. Traz o Benzema, Leila. Se tiver grana, pode trazer. Se tiver grana, pode trazer. Tá no fim de carreira, né? 34, 35, até os 40 dá para jogar, né? Dá para vir aqui. Palmeiras com o Benzema no ataque? É bastante coisa, hein? É puxado, né? Pois é. Mas é isso, futebol então aí no Mundial, futebol do mundo, né? Recebendo mais um craque aí, merecidamente o Benzema com uma carreira absurda, né? E pode dizer que é um Oscar do futebol, né? É um Oscar do futebol, e tem mais um ainda que pode ser que aconteça dele receber também como o melhor do mundo pela FIFA também. Pode acontecer também de receber. Se a França de repente chega numa final aí do Mundial, ele tem grandes chances. Verdade. Fica comigo que vou passar essa outra notícia.
a gente conversa um pouquinho sobre ela. Que o fim de semana ele teve muitas polêmicas no futebol brasileiro e no sábado aí, o jogo entre Goiás e Corinthians foi suspenso. Já no domingo aí o Ceará enfrentou o Cuiabá e terminou empatando em 1-1, né? Os seus torcedores invadiram o campo depois do jogo após uma confusão generalizada no Castelão. Vamos dar uma olhada nesta matéria da TV Brasil. Final de semana de muitas polêmicas no futebol brasileiro, começando sábado com a suspensão do jogo envolvendo Goiás e Corinthians. O STJD preferiu suspender a partida depois daquelas divergências. A torcida do Corinthians, a fiel corintiana, podia ou não estar na Serrinha. Vamos aguardar para ver o que vai ser decidido. E as polêmicas não param por aí. Ontem, o Ceará enfrentando Cuiabá no Castelão, dentro de campo 1-1, péssimo resultado para as duas equipes, mas péssimo mesmo foi o que aconteceu depois do jogo com a invasão de alguns torcedores do Ceará após uma confusão generalizada no Castelão. O Atlético Goianiense ficou no empate com o Juventude, resultado também ruim para as duas equipes que ocupam a zona do rebaixamento. Juventude praticamente rebaixado, inclusive matematicamente, situação irreversível pelo visto. E pela Série B, destaque para o Vila Nova, que na última sexta-feira enfrentou o campeão, o Cruzeiro, e venceu pelo placar de 1-0. Hoje o Vila, 12º colocado, com 45 pontos. Vamos torcer para uma semana mais tranquila no futebol brasileiro. Que coisa, hein? O fim de semana ele foi empolgado, mas me conta aí, que história foi essa entre o Cuiabá e o Corinthians? O Goiás e o Corinthians. Goiás e Corinthians. Isso. A modo grosso de dizer, a Justiça Comum autorizou que o jogo entre Corinthians e Goiás não tivesse a torcida do Corinthians, porque no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro turno, as torcidas tiveram um confronto ali na Marginal Tietê. E aí o Goiás solicitou que não houvesse, então, para não haver confusões no jogo, que não tivesse a torcida. O Corinthians entrou com recurso e o STJD autorizou que então não tivesse a partida, acatou, né, o recurso do Corinthians e adiasse o jogo então até que tudo fosse resolvido. A modo grosso é mais ou menos isso. Ou seja, mais uma vez a violência no futebol atrapalhando um esporte que tinha que ser saudável e alegre, né? Tinha que ser algo contente para toda a população. E uma curiosidade, né? A Justiça Desportiva, que, via de regra, não é justiça, é um órgão administrativo do futebol, né? Portanto, Exatamente. Eles se contrapuseram a uma ordem de um juiz de direito. Né? Exatamente. De fato, ali. O clube ele pode acatar a justiça comum e realizar, só que, querendo ou não, o STJD, né, que é a máxima do futebol, poderia penalizar o time, então isso acontece alguns problemas, por isso que as equipes preferem não ir contra aos desejos do STJD. Mas a violência no futebol acaba sendo algo sempre lamentável de comentar. Invasões em campo essa semana, teve uma foto que viralizou do bombeiro carregando uma criança no colo depois de uma confusão. Eu acho que fica muito difícil e afasta ainda mais as famílias dentro dos estádios, né? Hoje as arenas são modernas, você pode entrar no campo com facilidade, mas isso não dá motivo para você fazer, é mais para você ficar mais próximo do seu ídolo, né? Conviver melhor e vivenciar aquela experiência de ir ao campo de uma forma muito mais agradável. Com certeza, Rafael. Hoje tem futebol? Hoje é quarta-feira. Hoje é terça-feira. Hoje tem campeonatos não da Série A, né? Tem campeonatos da Série B, tem outras rodadas aí acontecendo. Mas amanhã tem jogão. Amanhã tem? Amanhã é Flamengo e Corinthians, a final da Copa do Brasil. A gente vai trazer matéria também, tanto no pré quanto no pós-jogo, para falar para o pessoal aí o que ronda, né? A energia, a atmosfera que ronda essa partida aí, que é o jogo da vida do Corinthians também, né? É um jogo que vale o ano para o Corinthians aí, e ganhar do Flamengo dentro do Maracanã vai ser algo muito difícil, até mesmo para quem tem Cássio no gol, que adora pegar pênalti, né? Se for para os pênaltis, pode ser que dê certo para o Corinthians. Secadores, vamos prestar atenção, não vamos perder esse jogo, vamos... Tem gente que está secando, eu já não estou secando por motivos pessoais, obviamente, mas não estou secando, mas tem gente aqui que está secando um pouquinho o time. Como o meu Palmeiras ele foi tirado, né? Até fazendo um trocadilho, né? Foi tirado arbitrariamente, porque o juiz interferiu. Muitas reclamações ainda. Interferiu muito naquele jogo lá, porque
teria ido o Palmeiras para a final e não o Flamengo, pode ter certeza, ou não teria ido o Corinthians. Né? Também, poderia ser, porque deveria se enfrentar antes, poderia não ser também. Poderia ser Flamengo e Palmeiras, ou o clássico dos clássicos, né? Corinthians e Palmeiras. Seria uma final também absurda, né? Mas o Palmeiras tem grandes chances, já conquistou o Campeonato Brasileiro, muito difícil retirar esse título do Palmeiras, ou seja, Abelão vai levar mais um título para casa, né? Para o Palmeiras, né? O técnico do Palmeiras está incrivelmente aí papando tudo, digamos assim, né? E nós vamos... Tem gente comemorando aqui ó, na produção que pois vai levar um título aí, viu? E nós vamos fazer o nosso papel aqui de secar o Corinthians para não dar esse nós é muito, né? Eu vou torcer pro Corinthians aqui. A nação corintiana vai ficar comigo aí torcendo para esse título vir. E eu não sei se você sabe, mas aqui dentro na TV Todo Dia, olha, tem muito... É praticamente uma sede da torcida palmeirense. Fiquei sabendo, né? Eu sou a ovelha negra aqui, né? Dessa equipe, né? Agora, cheguei para... O Carone brincou com a gente que eu sou a cota corintiana dessa equipe aqui. Mas estarei aqui defendendo a honra dos corintianos e de todos os alvinegros também deste país. É isso aí, mas antes de você ir, eu quero que você fale para o pessoal aqui sobre um assunto que está muito quente hoje na Eu cheguei para falar de polêmicas, né? Eu vim contratado para falar de polêmicas. Fofocalizando com Rafael. É bem isso mesmo. Gente, mais uma polêmica, mas dessa vez algo bem triste de se relatar. Pois é. O cantor Seu Jorge fez um show recentemente, na sexta-feira, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, onde ele teria sofrido atos de racismo vindos da plateia. Que é um absurdo de se noticiar, né? Algo, assim, estamos em 2022 e alguém subjugar outra pessoa pela cor da pele é algo absurdamente inaceitável. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no final da noite, porque o Seu Jorge falou pela primeira vez ontem, soltou um vídeo nas redes sociais dizendo o quão lamentável isso foi e a polícia abriu o inquérito para averiguar então esse caso aí e, se tudo der certo, punir os agressores. É isso aí. Bom, como eu estava brincando com ele ontem na redação, disse que se o jornalismo não existisse, se não fosse uma profissão, nós seríamos todos fofoqueiros aí, com maestria, né, profissionais. Claro. Mas porque nós trazemos aí os fatos, mesmo aqueles que não são tão agradáveis, né, por dois motivos. Um, informar, e outro, trazer a reflexão, porque esse tipo de situação, como bem dito por ele, estamos em pleno 2022, já é século 21 e a gente ainda está tendo um comportamento que acabou no século 19, que acabou-se com a escravidão. A gente ainda subjuga uma pessoa pela cor da sua pele, por sua classe social, por rótulos que deveriam ser abolidos, né? Porque, inclusive o conceito de raça, né? Porque teve até um julgamento que foi histórico no STF, onde a comunidade judaica, né, ela estava processando uma editora do Rio Grande do Sul que estava publicando livros do Hitler, né, o Mein Kampf, disseminando, portanto, aquele ódio, né, antissemita, etc. E muito eles se baseavam em raça. E o ministro Marco Aurélio Mello, dentro do seu voto primordial, que ele fez muitas consultas públicas, ele disse, não existe raça. A única raça que tem é a raça humana. Sim. Portanto, nós somos todos iguais, apesar de tudo. E o que o Seu Jorge acabou vivenciando na sexta-feira é um fato lamentável, triste, uma mancha aí na nossa sociedade. Sim. E também na cultura, né? Porque ele é um grande expoente, é um grande nome da nossa música. Né? Sim, e foi justamente julgado por expor uma opinião, né? Acreditar em certas ideologias dele, que faz parte da democracia, e acabou sendo julgado aí de maneira muito errada pelo público, que causou esse lamentável fato, né? Esse lamentável ocorrido aí, para mais uma parte dessa história brasileira, que provavelmente não será a última. Exato. Mas é importante a gente mostrar e denunciar, porque somente expondo os fatos é que a gente vai conseguir mudar. Assim como aconteceu no passado com o goleiro Aranha, lembra dele? Também. Que atiraram uma banana para ele no estádio. Isso acontece diretamente no esporte. Até recentemente, no jogo da Seleção Brasileira, teve bananas jogadas também dentro do campo. Aconteceu também no futebol espanhol, né? Que eu esqueci agora o nome do jogador, que o entrevistado
falou, você tem que parar de fazer macaquices, né? Porque só porque ele dançava, fazia dancinha para comemorar o gol. Poxa vida. Com o Vini Júnior, que é parceiro do Benzema, do Real Madrid, que aliás estava na premiação, ficou em 7º lugar, ficou em top 10 aí entre os melhores atletas do mundo, mas também sofreu esse racismo que as pessoas acabam cometendo sem perceber o quanto isso é prejudicial. Porque é cultural. Porque é cultural. Bom, mas a gente vai prolongar mais esse assunto na segunda edição, né? Porque na segunda edição ele vem com o fato completo junto da Sabrina Furlan aí para repercutir mais e fazer todo mundo refletir, né? Pensar e vamos pôr um fim, né? Porque não está com nada racismo, né? A gente está avançando, as coisas estão andando. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Bem-vindo aqui à TV Todo Dia. A gente se fala, pessoal, até mais. É isso aí, esse foi o grande Rafael Alves. Não tão grande assim na estatura, né? Mais grande nos comentários. E um dia o seu time vai ser grande, Rafael. Mas nunca maior que o Palmeiras. Mas agora, deixando o bullying esportivo de lado, vamos para a previsão do tempo, porque afinal de contas, o dia está nublado, mas não está nem quente, nem frio, está parecendo aí um mormaço, né? Como será que fica a previsão do tempo para a nossa Americana e região? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. Tudo bom? Substituição, como disse o Rafael. Rafael substitui, quer dizer, Sabrina substituindo o Rafael. Só que o Rafael fala de futebol. Eu posso falar um pouquinho de, talvez, vôlei, né? Que acho que é mais, né? Sim, mas você tudo bem. entende mais. Um pouquinho. Temos um apesar de eu gostar mais de basquete. Temos um futebolista, uma basqueteira e um judoca. Mas eu digo que, coitado do Rafael, né? É duro ser corintiano. Fazer o quê, né? Tá bom. Há males que a pessoa escolhe para a própria vida. Que desejar ser um sofredor desse. Tem tempo, Rafael. Olha como o Palmeiras está ganhando todas. Vem para cá. Bom, como você disse, tem tempo. Vamos falar do tempo. Porque, olha, gente... Ontem, olha, você viu, que piadinha ruim. É o seguinte, gente. Ontem ficou muito abafado. Nossa. Parecia que ia chover no final da tarde. Fez uma ventania. E, pelo jeito, hoje é a mesma previsão. Já começou esse vento forte, né? Então, a previsão para esta terça-feira, gente, é de céu parcialmente nublado a nublado, o que inibe, então, um pouco a elevação das temperaturas ao longo do dia. Mas, ainda assim, não deve aliviar a sensação de calorão. E a mínima está prevista em 18 graus e a máxima pode chegar até 28 graus, gente, no caso de menor cobertura de nuvens até o início da tarde, podendo então ficar um pouco abaixo disso, em torno de 25 graus. Caso as nuvens aí mais densas e aí vão se formando então já no período da manhã. Os ventos sopram com intensidade moderada, com alguns momentos de forte intensidade. E a partir da tarde, então, as mesmas condições de convergência, de umidade, instabilidade, termodinâmica, que permitem, então, desenvolvimento de nuvens, resultando em chuvas na forma de pancadas fortes, viu, gente? Seguidas aí por períodos de chuvas mais contínuas. E seguem as chances para temporais. E há alguns indicativos que sugerem chuvas volumosas até a madrugada de quarta-feira. Estou com uma vontade de fazer uma pergunta sobre as condições termodinâmicas. Eu sei, mas nós estamos com o tempo curto, sabe? Então, ele não vai me pegar porque tem 5 minutos para acabar. Nem 5, porque eu inteiro faltando 5 para as 2. Então... Vamos falar as temperaturas aqui para a nossa região. O que temos aqui para a nossa região, começando por Americana? Americana, mínima de 19 graus, máxima de 28. Isso mesmo, você está olhando o relógio. Probabilidade de 67%. Ele quer olhar para ter certeza que está faltando só 5 minutos. Mas ele não vai me pegar. Próxima cidade... Limeira, lembrando que todas com probabilidade de 67%. Eu estou enrolando porque eu estou falando rápido, gente, porque eu não quero que ele faça pegadinha comigo. Limeira, a mínima de 19 graus, máxima de 28, também bastante calor em Limeira.
E vamos para agora a região de Campinas, porque Campinas, apesar de ser aqui próximo da nossa região, às vezes muda um pouquinho a temperatura, principalmente a mínima, entre a mínima e a máxima, né? Que daí vem a... Vem a... Amplitude térmica? Ah, amplitude térmica. Que é? Hã? Que é a termodinâmica? O que é amplitude térmica? Gente, vamos falar aqui. Campinas mínima de 19 graus e a máxima de 27 graus. E olha só que interessante, Campinas já aumentam a probabilidade de chuva, 83%, tá bom? E aí, Jaguariúna mínima de 19 graus, máxima de 28 e probabilidade de chuva de 67%. Você vê, só Campinas que tem um pouquinho mais de chances de chuva. É porque lá o ar é mais fresco. Não, prefiro não comentar. Mas é isso, gente, previsão do tempo para hoje, mas claro que no Todo Dia News segunda edição nós vamos ter uma atualização para saber se vai ter mudança, porque, né, tempo, temperatura, previsão do tempo é inconstante, né? Pois é. Não é igual você prever, né, o futebol. Uhum. Não é mesmo? Até o futebol, nós já dizíamos, comentaristas antigos, que é uma caixinha de surpresas, né? Então tá bom, então. Vamos ver a Copa do Mundo, se vai ser uma caixinha de surpresa. Não, aí eu acho que não tem surpresa nenhuma. Eu não acredito no Hexa do Brasil. Não. Não fala isso, que meu filho vai chorar. Sinceramente. Olha, a gente vai ter um monte de pedreira pela frente. Duro que é mesmo. E hoje, já foi o tempo que o Brasil era o suprassumo do futebol. Hoje está todo mundo nivelado, a gente não é mais favorito. Exatamente. Né, dizia o Pelé? O quê? O quê? Não dizia nada, gente. É que eu assisti o filme do Pelé esses dias e, assim, quando o Pelé, né, começou a jogar mesmo pela Copa, que ele tinha 17 anos, o Brasil já tinha perdido uma Copa anterior e os brasileiros estavam desmotivados. E eu acho que está acontecendo a mesma coisa agora. Eu acho que os brasileiros precisavam de um Hexa para a gente, né? Daquele up depois de 2 anos de pandemia. Eu acho que o Hexa virá quando o Abel Ferreira assumiu o comando da seleção. O Tite é muito morno, muito sem sal nem açúcar. Bom, vamos encerrar o programa que já são 2 horas. Tem mensagem para falar. O que o Pelé dizia? Eu não sei. Entende. Entende. Então, entende. Temos mensagem, produção? Temos. Boa tarde, Danilo. Ótima terça-feira, Gerson. Ô, Gerson, obrigado aí pela audiência, você que está sempre conosco. Obrigado pela mensagem. Ótima terça-feira para você e para todos que nos assistem também. E vamos chegando aqui ao final, então, do Todo Dia News, primeira edição. Agradeço por você ter estado conosco nesta tarde, se informando aqui na TV Todo Dia. E convido você a continuar com a nossa programação e logo mais às 6 horas da tarde, o Todo Dia News, segunda edição, com a nossa querida Sabrina Furlan. E a participação, eu acho que vai ter participação, né, para trazer as fofoquinhas ali, né? Sim. Ele é um bom comentarista esportivo e ele veio para agregar a nossa equipe e vai participar com outros assuntos aqui também. Fofocalizando com Rafael Alves. Muito bem, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência aí. Tchau, até amanhã.